já estamos vendo aí que também o autor do projeto é um deputado, né? Que é o autor do projeto da PEC 37. Nós temos também aí, não vamos entrar agora no mérito, mas também tem a PEC 33, né? Que quer acabar aí com o poder que tem o Supremo Tribunal Federal. Que na Constituição, né, o próprio nome diz também, ele é supremo, decisão máxima. Ele é o guardião da Constituição. Ele é o guardião, e aí os senadores querem agora, né, também, e os deputados, o quê? Dizer que a decisão é a deles a última, né? Mesma coisa no caso da investigação do Ministério Público também, né? Hoje o senhor acha que essa estrutura hoje que nós temos aí no estado de Mato Grosso, temos no Brasil, a polícia tem essa condição de estar fazendo tanto a investigação nas ruas, né, no corpo a corpo, e depois também está fazendo essa investigação minuciosa, atrás de crimes de colarinho branco? Isso aí a polícia, acho que ela não tem ainda esse aparato total, né? Eu digo, a polícia, ela está sim investigando. A polícia, ela tem o dever constitucional de investigar. A função da polícia é apurar crimes, né, ou seja, investigar. E eu penso, como membro do Ministério Público e como dita a Constituição Federal, o Ministério Público é ele que faz o controle externo das polícias. Isso. Ou seja, o Ministério Público que deve controlar a polícia, a arbitrariedade ou alguma irregularidade da polícia, é o Ministério Público quem faz esse controle, e é o Ministério Público que detém o poder requisitório em mandar o delegado ou a autoridade policial investigar determinado caso, cumprir determinada diligência ou não. Ponto. Isso é uma função do Ministério Público. O Ministério Público jamais ele quer entrar em confronto com a polícia, mesmo porque são instituições que devem caminhar conjuntamente. A investigação dos dois devem ser conjuntas e não paralelas. Não devemos a polícia achar que vai ter um aparato financeiro, um aparato de estrutura física melhor com a retirada do Ministério Público com o seu poder investigatório. Ela detendo essa investigação, não adianta ela achar que vai ter melhores condições financeiras, melhores aparatos para investigar. Não é cortando um braço nosso que o outro braço vai ficar mais forte. Entendi. Mas sim exercitando os dois braços. Para o quê? Para agirmos conjuntamente contra a criminalidade. O Ministério Público jamais almeja tirar o poder investigatório da polícia, muito pelo contrário, queremos caminhar junto, queremos ter a nossa prerrogativa assegurada pela Constituição. E eu também gostaria de dizer que tem muitos delegados atualmente que batem as portas do Ministério Público para se fazer uma investigação. Quando uma investigação atinge um tamanho, uma vultuosidade maior, sim, os delegados sim procuram o Ministério Público em virtude dessas garantias que eu lhe disse agora, que é a inamovibilidade, a irredutibilidade dos subsídios, sim, e a vitaliciedade, que os delegados não possuem. É aí que reside o erro dos delegados, dessa PEC. A PEC não deveria tirar o poder investigatório do Ministério Público. A PEC, ela poderia trazer para os delegados essa garantia que possui os magistrados e os promotores, sim, os juízes e promotores. Ou seja, dando ao delegado a inamovibilidade, dando ao delegado a vitaliciedade, dando ao delegado a irredutibilidade dos seus vencimentos. Isso ele não tem, né? Isso ele não tem. Ele é subordinado, sim, né, ao regional, aí depois é subordinado ao estadual, isso, e todos eles são subordinados ao executivo, sim, que é o governador, né? Com influência de prefeitos e muitos outros. Eu lhe pergunto, e jogo essa pergunta também para a sociedade. Se há um crime contra o governador, como que um delegado possui aparato para investigá-lo, sendo que o governador ele é o chefe do executivo e, consequentemente, o seu chefe? Exato. Então, eu vejo essa PEC como um retrocesso à democracia, um retrocesso às instituições, e eu vejo que a polícia, no caso a Polícia Civil e a Federal, elas poderiam estar preocupadas com outras coisas e caminhar conjuntamente com o Ministério Público, porque o Ministério Público precisa das polícias, e as polícias precisam do Ministério Público, e o Ministério Público precisa do Judiciário, assim como o Judiciário precisa dessas outras instituições. Ou seja, é um laço, a gente tem que caminhar. Hoje, o juiz tem que ter comprometimento, o promotor e o delegado. Para o quê? Para atingir a finalidade que a sociedade quer,
que é o quê? Parar com os crimes, dar a resposta àquele que cometeu um ato infracional ou um crime. É nisso que eu vejo como um retrocesso. Os delegados de polícia, eles poderiam estar reivindicando outras garantias que não essa. Não é cortando um braço que o outro braço vai ficar mais forte. Hoje em dia nós temos aí esses exemplos, né? E poderíamos dizer realmente, como nós começamos essa entrevista falando, que é realmente algo político, né? Que essa força que o Ministério Público tem de representar a sociedade, de investigar crimes do colarinho branco, que a gente diz que são crimes cometidos por legisladores, deputados federais, estaduais, governadores, até mesmo o presidente da República, né? Também foi investigado, né, nessa questão do mensalão aí. Então, a gente, realmente, a sociedade em si, tem que fazer com que seja ouvida também, né, a sociedade. E alguns manifestos vêm acontecendo, né, em todo o Brasil, em todo o Mato Grosso também. Mas é preciso mais divulgação, né, doutor? Sim, a título de exemplo, conhecemos todos aqui o IBOP, né? O IBOP, ele é um órgão, uma instituição que faz pesquisas, né? Pesquisa IBOP. Cerca de 96% da população, 96% da população é contra a PEC 37, a PEC da impunidade. E apenas 4% da população é a favor dessa PEC. Eu gostaria que o Congresso Nacional... tem esses números, né? Sim, eu gostaria que o Congresso Nacional, ao invés de fazer votações às escondidas, mostrasse para a população, fizesse um referendo, ou então fizesse um plebiscito, uma audiência pública, chamando a sociedade para ver se ela quer que o Ministério Público pare de investigar e detenha apenas nas mãos da polícia, ou se todos os outros órgãos poderão investigar. Isso o Congresso não faz, infelizmente. Se o Ministério Público não chama a mídia, não chama a imprensa para o seu lado, como ele está fazendo nesse momento, esta PEC poderia passar despercebida lá no Congresso Nacional, sob pena de termos uma alteração da nossa Constituição sem sabermos. Aí, a hora que fosse apurar um crime, o Ministério Público estaria... E ela está tramitando desde 2011, sim, né, digamos assim, às escondidas lá, entrou, né, numa sessão vazia, né, foi lida pela primeira vez, foram para as comissões, né, e dentro das comissões que há ali algumas resistências, né, por isso que ela não foi aprovada ainda. Sim, mas voltou-se a falar sobre ela novamente, né, na Câmara. Inclusive, teve uma comitiva do Ministério Público nessa segunda passada, nessa segunda agora, onde foram 2.000 promotores até Brasília, no plenário da Câmara, saber como que está essa tramitação, ou seja, dar as caras, sim, ao Congresso, dizer que nós estamos atentos a qualquer emenda constitucional e principalmente o prejudicado maior desta aprovação dessa PEC seria com certeza a população. Nossa. E digo mais, até o poder investigativo da imprensa, que hoje podemos dizer sim que existe a imprensa investigativa, sim, seria tolhido por essa PEC. Imagina, se os promotores não vão poder investigar, imagina a imprensa, né? Seria realmente totalmente boicotada. O nosso senador Pedro Táxi, nesta oportunidade que teve em Brasília, ele disse o seguinte, que até cães, ou seja, cães farejadores, podem investigar, por que não o Ministério Exatamente. Público? O nosso senador... foi uma referência do Pedro Táxi, né, a essa questão aí, porque nos aeroportos, né, aí em viagens internacionais, eles usam, né, para poder procurar drogas ali. E hoje, em nível estadual, no âmbito estadual mato-grossense, temos o Arcanjo, que foi deflagrado também por uma ação do Ministério Público, né? Um esquema de organização criminosa que toda a nossa sociedade aqui específica do estado de Mato Grosso acompanhou como que foi. Esta e muitas outras que nós mesmos acompanhamos aí na mídia a nível de Brasil, que muitas vezes a população não entende que é o que acontece. Há uma operação deflagrada, por exemplo, muitas vezes pela Polícia Federal.
aparece a Polícia Federal prendendo determinadas pessoas por crimes, isso e aquilo. Mas o início da investigação veio do Ministério Público. Sim. Só houve a ordem de prisão e quem vai prender é a polícia, né? Justamente. Mas é uma investigação do Ministério Público que começou dela, né? É porque a investigação criminal, ela não é um fim em si mesmo. A investigação criminal, ela é um meio. Ela é um meio imprescindível. Porque não é só com uma investigação criminal que você vai colocar o sujeito atrás das grades. Sim. Não. E não é com a investigação criminal que você vai reprimir o crime. Não, porque começa-se uma investigação criminal a partir desse crime. Então, preventivamente não tem jeito de agir. Sim. E repressivamente precisa do quê? De um devido processo legal, com o ingresso de uma ação penal que é movida pelo Ministério Público para que ao final essa pessoa seja condenada. Ou seja, a investigação em si mesmo não redunda em prisão de ninguém, não redunda em condenação de ninguém. Prende, mas para perpetuar essa prisão é necessário o Ministério Público como elo de ligação entre a investigação, a sociedade, até um decreto condenatório com base no Poder Judiciário. Ok, doutor Fernando, se o senhor gostaria daí agora de fazer as considerações, né? Nós já estamos aqui estourando nosso tempo, e também deixar as portas abertas depois também, para nós continuarmos esse assunto. Eu gostaria de dizer que o Ministério Público, de maneira alguma, já disse, ele é contra a polícia, muito pelo contrário, em nível municipal, temos aqui a doutora Cíntia, delegada competentíssima, que nós fazemos várias investigações conjuntas. A Sapezal há sim investigações tanto do Ministério Público como da polícia, e eu queria deixar bem claro que em Sapezal Ministério Público e polícia caminham conjuntamente e não antagonicamente e não conflitantes, e isso quem ganha é a sociedade sapezalense. Ok, muito obrigado aí, doutor Fernando, e boas-vindas ao município aí de Sapezal, e gostaríamos aí, né, de deixar as portas abertas mesmo aqui da RSTV para outras entrevistas e outros assuntos que o senhor queira trazer aí à comunidade sapezalense, e agradecer novamente o senhor. Tá certo, eu que agradeço a oportunidade. Eu gostaria de dizer que o Ministério Público está de portas abertas a toda a população sapezalense, e para a imprensa, se precisar de alguma coisa do Ministério Público, estamos de portas abertas. Ok, muito obrigado, doutor, e muito obrigado a você, meu amigo, minha amiga, que acompanhou aqui essa entrevista, né, com o promotor de justiça do nosso município, doutor Fernando, e queria agradecer a todos vocês aí pela paciência, né, é um assunto bastante importante aí para a nossa sociedade, né, estivemos aí estendendo um pouco aí o nosso tempo, mas gostaria de agradecer aí, e você segue com a programação da nossa Band, a RSTV, a TV de Sapezal, e o programa Olho na Cidade. Até a próxima.